Olá, amigos da Editora Atualizar, estamos aí em mais uma aula de Direito Administrativo com o professor Eduardo Tanaka e vamos dar continuidade à nossa aula dos princípios da administração pública. Alguns editais está escrito Direito Administrativo Princípios ou Princípios do Direito Administrativo. Enfim, vamos continuar. Então, a aula passada que eu falei para vocês que nós temos os princípios explícitos e os implícitos. Nós estamos a trabalhar com aqueles explícitos que estão no artigo 37 caput, né, que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, que mais? Moralidade, publicidade e eficiência. Então, nós vamos terminar essa parte que eu também disse a vocês, e está aqui embaixo da tela, se você procurar, né? Tem um link para a aula do professor Emerson Bruno, que ele aborda cada um desses princípios, tá? Então, o que eu vou fazer é apenas uma abordagem superficial. Eu peço que vocês assistam às aulas do professor Emerson Bruno, estão excelentes, tá? E eu coloquei aqui só para a gente continuar aí o nosso estudo, pegando o fio da meada, na parte de princípios implícitos e explícitos. Vocês vão ver que eles estão todos aí entrelaçados, né? Nós vamos ver que os princípios que estudamos na primeira aula de princípios, que são alicerce, supremacia do interesse público, indisponibilidade pela administração do interesse público, são alicerce de todos os demais princípios, né? Então, e vamos resolver também alguns exercícios também, tá? De modo que é importante que você primeiro assista às aulas do professor Emerson Bruno, depois vem aqui e a gente dá esse apanhado geral e a gente vai fazer os exercícios e eu vou chamar a atenção, né, daquilo que é mais recorrente nos concursos públicos, beleza? Muito bem, então o primeiro princípio aqui é o princípio da moralidade. O que é moral para você, né? Então, gente, quando eu falo em moral, eu estou falando daquela dicotomia entre o bem e o mal. Então, temos que fazer o bem, não importa quem. Isso é moral, fazer o bem. Só que o conceito de moralidade, ele é muito elástico. Ele varia muito de geração para geração e você deve saber disso, né? De sociedade para sociedade, de localidade, até entre as famílias, por que não? Né? Uma família ou uma pessoa que acha determinada coisa moral para outra pode achar imoral, né? Então nós estamos falando aqui de um conceito que é muito elástico, né? Eu vou até citar um exemplo para vocês, né? Alguns países no Oriente Médio, se você passar a mão, que é comum a gente passar a mão, quer fazer um carinho, passar a mão na cabeça de uma criança, é uma tremenda falta de educação. Né? Quando em alguns países, né, quando você termina de comer, você tem que fazer o quê? Daquele arrotão bem forte, para dizer que a comida estava boa, né? Então você aproveita, toma bastante Coca-Cola, né? E né, daquele arroto bem forte, né? Legal, e obviamente aqui no Brasil não, se você faz uma coisa dessa na casa da sua sogra, ela te expulsa, né? Já pensou? Né? Que situação, né, pessoal? Então você vê só por esse exemplo, um exemplo muito simplório, né? Você vê que a moralidade diz muito respeito aos costumes locais, ao costume de uma sociedade em uma determinada época. Muito bem, e aí nós vamos citar aqui o que o Hauriot, né, um administrativista francês que foi citado por Meirelles, disse, olha aqui, o agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto. É bem por aí mesmo, né? É exigência da atuação ética, você saber se aquilo não basta ser legal, tem também ser ético, tem que ser honesto,
né? Olha o que diz ali o Meirelles. Meirelles, ele complementa, ele fala: o certo é que a moralidade do ato administrativo, juntamente com a legalidade, a moralidade juntamente com a legalidade e a finalidade, e a gente sabe que a finalidade o que é, gente? É o interesse público, né? Além de sua adequação aos demais princípios, constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será ilegítima. Ou seja, segundo Meirelles, para que o ato seja legítimo, ou seja, haja uma legalidade administrativa, obviamente que tem que estar na lei, né? Nós vimos que o princípio da legalidade é importantíssimo, né? A administração pública, ela caminha sobre os trilhos da legalidade, né? Mas não basta apenas estar em lei, tem que ser moral. Meirelles fala da finalidade, tem que atender o interesse público. Eu particularmente acho o interesse público que é a vontade geral. A vontade geral está onde? Está aqui, está aqui. Não está na lei, está na moralidade, está em observar a lei e observar o que é honesto, o que é desonesto. Tá? Mas tudo bem, colocamos esse quadro que é o pensamento do Meirelles. Quer ver um exemplo que acontece, infelizmente, né? Há muitos lugares pode estar acontecendo ainda hoje. Então imagina, a pessoa foi eleita para um cargo eletivo, sei lá, de deputado, de senador, de prefeito, do que for. E aí o que ele faz? Ele vai distribuir lá os seus cargos de comissão, cargo de confiança, ao invés, às vezes, de distribuir para pessoas com as quais ele sabe que tem capacidade técnica para poder ajudá-lo a administrar, o que ele faz? Ele chama lá a família, chama lá a mulher, coloca num cargo, chama o filho, a filha, põe a família inteira nos cargos. Tudo bem. Uma época anterior, a súmula vinculante número 13, daqui a pouco a gente vai ler, obedecia a lei, beleza. A lei não proibia, só falava que era importante aqueles cargos serem preenchidos, e de que forma eles seriam preenchidos, porque é um cargo de livre nomeação e exoneração, ele pode colocar quem ele quiser naquele cargo, né? Então, um deputado, um senador, um prefeito, um governador tem lá seus cargos de confiança, ele coloca quem quiser e tira a hora que quiser, né? Cargo em comissão, funções de confiança, de livre nomeação e exoneração. Muito bem, aí, só que, vem cá, colocar a mulher, colocar os filhos naqueles cargos, você acha isso moral, gente? Você acha que atende o interesse geral do povo, da nação, da vontade geral, né? Não é moral, né, pessoal? Não é moral. Tudo bem, a lei não proibia, né? Mas, no mínimo, era uma imoralidade. E nisso, e aí veio a súmula vinculante 13, que o professor Emerson Bruno até abordou também, é importante você assistir essa aula, né? A súmula vinculante 13, dizendo, olha, vou acabar com esse negócio de nepotismo. A súmula vinculante do STF, para quem não sabe, ela vincula toda a administração pública, todo o judiciário. É como se fosse, entre aspas, quase que uma lei, né, praticamente, né? Então, só que não é lei, mas é súmula vinculante que vincula toda a administração pública, vincula todo o poder judiciário. Então, olha o que diz, eu vou ler a súmula vinculante só para você ter uma ideia, né, da vedação da prática do nepotismo, que agredia, o nepotismo agride, né, o princípio da moralidade. Olha lá. A nomeação de cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão de confiança
ou ainda de função gratificada da administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. O que se ajuste mediante designações recíprocas? É nepotismo cruzado, né? Eu sou deputado, tem outro amigo, colega que é deputado, então a frase é o seguinte: eu chamo seus filhos para exercer o cargo em comissão e você chama os meus filhos, minha família, né, para exercer o cargo em comissão. Então é o nepotismo cruzado. Então ele fala: compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola o que? A Constituição Federal. Viola a Constituição Federal. É isso que diz a súmula vinculante, porque o nepotismo, você sabe, fere, no mínimo, o princípio da moralidade. Tá? Muito bem. E aí, vamos fazer algumas questõezinhas. Tá lá, CESP, TJ, de analista judiciário, diz ali: haverá ofensa ao princípio da moralidade administrativa sempre que o comportamento da administração, embora em consonância com a lei, mesmo que tenha a lei, né, ofender a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e ideia comum de honestidade. Tá certo, né? Está a ofender o princípio da moralidade, mesmo que obedeça à lei, mas para ser legal no ambiente da administração pública, não basta apenas obedecer à lei, tem que haver a moralidade, que é um conceito elástico, né? Mas de respeito ao quê? À honestidade, ao bem, ao fazer o bem, né? Aos bons costumes, beleza? As regras da boa administração, a ideia comum de honestidade. Olha que beleza, que bonito, né? Legal, isso aqui bem legal. Eu gostei dessa questão, né? Fala bem o conceito assim do princípio da moralidade, né? Tá lá, outra questão, TCU. No que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e aos seus servidores, julgue o próximo item. Ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação administrativa que contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade ou os deveres da boa administração. Aí, pessoal, aí é o princípio da impessoalidade? Não, quando eu falo em moral, em bons costumes, moral, quando eu falo em moral, né? Honestidade, bons costumes, estou falando do princípio da moralidade. Então, gabarito oficial CESP errado, uma questão recentíssima essa aí, né? Outra questão CESP recente, falou: de acordo com o princípio da moralidade, os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. Beleza, você proibir a atuação pautada pela promoção pessoal, naquele caso que a gente falou na aula passada, né? Em que a pessoa coloca o nome nas placas, o prefeito coloca o nome nas placas das obras, fere o princípio da impessoalidade. Também fere o princípio da moralidade, sim, também. Só que aqui o que pegou, ele falou que devem atuar de forma neutra. Atuar de forma neutra, de forma imparcial. Está falando o princípio da impessoalidade. E essa questão foi considerada errada pela CESP, porque ela falou princípio da moralidade, atuação de forma neutra, diz respeito à imparcialidade, à impessoalidade. Por isso, gabarito oficial CESP dessa questão está como errado, beleza? Se colocasse o princípio da impessoalidade ao invés da moralidade, estaria certo, beleza? Muito bem. Outra questão. O princípio da moralidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética, ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos, tá certo, né? Para que haja legalidade administrativa, não basta estar cumprindo a lei, tem que o quê? Ser moral, atuação ética, porque se não for moral,
você vai ter uma ilegalidade sendo cometida e o ato tem que ser anulado. Beleza? Muito bem. Então está certa essa aí, né? Próxima questão. Fere a moralidade administrativa a conduta da gente que se vale da publicidade oficial para autopromover-se. Gabarito oficial CESP, certo. Não, mas não tem aquela questão lá de cima que ele falou também da autopromoção? Sim, ele fala da autopromoção, mas ele fala que os agentes públicos devem atuar de forma neutra, naquela questão anterior, né? Por isso que está errado. Agora não, aqui ele só está falando da publicidade oficial para se autopromover, fere a moralidade, fere a impessoalidade também. Beleza? Fere a legalidade também, porque está na Constituição, moralidade, legalidade, impessoalidade, né? Então está certa, gabarito oficial CESP também. Tá lá. A nomeação pelo presidente de um tribunal de justiça de sua companheira para o cargo de assessora de imprensa desse tribunal violaria o princípio constitucional da moralidade. E aí, pode? Não, nepotismo não pode, está na súmula vinculante 13 do STF, certo. Veda o princípio constitucional da moralidade. E outra questão, em consonância com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, o STF, por meio da súmula vinculante número 13, considerou proibida a prática de nepotismo na administração pública, inclusive a efetuada mediante designações recíprocas, o nepotismo cruzado. Tá certo ou errado? Tá certo. Ah, mas ele fala aqui moralidade na impessoalidade. Sim, da impessoalidade também, porque quando ele chama família, ele está descumprindo a moralidade, está descumprindo a impessoalidade, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora do próximo princípio da publicidade. Princípio da publicidade, nós temos aí o conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala o seguinte: consagra-se o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver, em um Estado democrático de direito, no qual o poder reside no povo, ocultamentos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. Então, gente, supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público pela administração. Quem tem a força, quem tem o poder é o povo. Então, seria um contrassenso você esconder do povo as coisas que são praticadas pela administração. A administração tem um dever de transparência. Ela tem que mostrar tudo o que ela faz. Então você tem ali um jornal que presume-se que todos os brasileiros leem todos os dias, chamado Diário Oficial do Estado, da União, alguns municípios, né? Está lá o Diário Oficial para tornar públicos os atos administrativos, né? Nós temos observatórios sociais, por exemplo, formados por membros da comunidade, que vão lá à prefeitura para ver as contas, para estudar as contas, vão ver se houve faturamento na obra. E a prefeitura é obrigada a mostrar as contas ali. Tem o dever, a obrigação de transparência para com a população, para com o povo, né, que tem o poder. Não é verdade? Então, gente, nós temos também, né, o artigo 5º que fala sobre a publicidade. No artigo 5º, inciso 33 e 34b. Olha o que falou o inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Por exemplo, as contas públicas, né? Transparência, isso. Que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Beleza. Então, quer dizer que todas as informações, Tanaka, quer dizer que todas as informações, eu como cidadão, eu posso conseguir toda e qualquer informação? Não, toda e qualquer informação não. Por quê? A Constituição continua, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, as informações sujeitas a sigilo, imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, é
uma exceção. Beleza? E o artigo 34, a linha B fala: só a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Que diz respeito, então, tudo isso é o quê? É o direito da informação que nós temos, né? Isso está garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, que fala dos direitos individuais e coletivos, né? Direitos e garantias individuais e coletivos. Legal. Lembrando, né, também que a publicidade não pode caracterizar a promoção do agente público, só que quando essa norma é ferida, né, como aquele caso da placa com o nome do prefeito, né, tá atingindo o quê? O princípio da moralidade e até o princípio da impessoalidade, tá? Muito bem, da impessoalidade e da moralidade, desculpa. Vamos ver algumas questões aqui. CESP também vão fazer, Fundação Carlos Chagas, ESAF. Diz ali: no que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e aos servidores públicos, julgue o próximo item. Está lá: se for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, será permitido o sigilo dos atos administrativos. Está certo ou errado? Está certo, mas está lá no inciso 33, artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Outra questão do STJ para o técnico: julgue que se segue à luz dos princípios do direito administrativo. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se com amparo no princípio da publicidade, absoluta transparência. Até aí tá certo. Só que ele fala: sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno. Tem espaço para excepcionalidade quando, no caso, é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Beleza? Então tá errada essa afirmativa. Próxima questão é a questão da Fundação Carlos Chagas, né? A questão TRE para técnico judiciário. Considere a seguinte situação hipotética: Dimas, ex-prefeito do município do Amapá, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado, tendo em vista que adotou a comunicação institucional da prefeitura logotipo idêntico ao de sua campanha eleitoral. Então ele usou na campanha eleitoral um logotipo e colocou também na comunicação institucional da prefeitura ali, placas, bloquinho de anotação, caneta, tudo, os carros, as viaturas da prefeitura, sempre com aquele logotipo que ele fez a campanha eleitoral dele. Podia fazer isso, gente? Lógico que não, né? O tribunal considerou tal fato ofensivo a um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa. Trata-se especificamente do princípio da moralidade, pode ser, sim, por que não? Publicidade, pode ser, publicidade fez, né? Fez até demais. Mas você poderia estar com vontade de colocar o B, mas você assistiu a aula passada. Não assistiu a aula passada? Beleza. C, eficiência, foi muito eficiente esse prefeito, né? Acho que não é eficiência. Impessoalidade e motivação, gente, né? Quando cai uma questão dessa, né, que ele violou aquele artigo 37, parágrafo 1º, que fala da publicidade, você vai lembrar então da impessoalidade, porque ele quis colocar a personalidade dele, né? Quis colocar o logotipo que estava ligado à pessoa dele na campanha eleitoral, lá nas viaturas, em tudo quanto local de comunicação institucional institucional da prefeitura, né? Na viatura, nas placas, placa de inauguração de obra. Então ele não podia ter feito isso. Quando ele fere isso, quando ele se autopromove, está agindo com muita pessoalidade, porque ele quer se promover, quer promover sua personalidade. Então ele o quê? Ele feriu o princípio da impessoalidade preponderantemente. Tanaka, mas não feriria da moralidade também, mas numa questão de múltipla escolha como essa, gente, aí você vai para a impessoalidade, nesse caso específico que eu já falei para vocês na aula de impessoalidade. Tá? Então, se você não assistiu, assista a aula do professor Bruno, assista a aula passada também. Tá? Bom, temos aqui mais uma questão, a questão da ESAF,
ESAF para agente da Fazenda lá do Rio de Janeiro. Em relação aos princípios constitucionais, então, quer dizer, essa questão aqui, que nós acabamos de fazer, então é impessoalidade, letra D de dojo. Marcou D de dojo aí, meu? Beleza, não vai ficar dojo, não. Vamos continuar, vamos começar agora ESAF. ESAF, próxima questão é ESAF, ele fala: em relação aos princípios constitucionais da administração pública, é correto afirmar que 1. O princípio da publicidade visa dar transparência aos atos da administração pública e contribuir para a concretização do princípio da moralidade administrativa. Tá certo. Quando eu sou o princípio da publicidade é da transparência. Quando você dá transparência, você está sendo o quê? Está sendo moral. Né? Então está certo. 1 a 1. 2. A exigência de concurso público para ingresso nos cargos públicos. Ixi, já caiu 1000 vezes o negócio de concurso público. Você até imagina que ele vai perguntar, né? Reflete uma aplicação constitucional do princípio da impessoalidade. Beleza, facinho. Tá certo também a 2, né? Vamos para 3. O princípio da impessoalidade é violado quando se utiliza na publicidade oficial de obras, ixi, você já sabe também, de obras e serviços públicos, o nome ou a imagem do governante, de modo a caracterizar a promoção pessoal do mesmo. Beleza, né? Feriu o princípio da impessoalidade. Tranquilo, pessoal? Então grave bem isso, né? Eu acho que já fiz a lavagem cerebral, você não vai esquecer mais não, né? 4. O princípio da moralidade administrativa não comporta juízos de valor elástico, muito pelo contrário, né? Comporta de juízos de valor muito elástico entre o bem e o mal, né? Entre o costume de uma sociedade em determinada época, porque o conceito de moral administrativa está definido de forma rígida na Constituição. Tem um conceito de moral administrativa definido de forma rígida na Constituição? O que é moral, o que é moral? Não. Né? Isso aí vai depender da sociedade em determinada época. Beleza? Então, está errada a 4. E a 5. O nepotismo é uma das formas de ofensa ao princípio da impessoalidade. Sim. Ah, você falou do nepotismo, é o princípio da moralidade também. Né? Então, você vê que os princípios se permeiam. Né? O nepotismo infere a moral e fere também o princípio da impessoalidade. Porque quando eu contrato a minha esposa, o meu filho, a minha filha para fazer parte ali, né, dos cargos em comissão, eu, deputado, senador, prefeito, governador, quando coloco minha família ali em cargo em comissão, eu estou ferindo também o princípio da impessoalidade. Estou sendo muito pessoal, né, porque eu quero, né, a minha família ali. Né, então, estou ferindo com certeza o princípio da impessoalidade. Beleza? Então, coloca aí, letra A de amor. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. A de amor, A de amor. Então, olha aqui. E, finalmente, vamos falar do princípio da eficiência, gente. O princípio da eficiência, quem estudou direito administrativo antes de 98, só estudou o LIMP. O que é LIMP? É o LIMP, até o P. Né? Não existia o princípio da eficiência. Tinha da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Não tinha o E de eficiência. Tá? Então, a Constituição Federal, você sabe, foi promulgada quando? Em 1988, outubro de 1988. E aí, só em 1998, através de uma reforma administrativa, através de uma emenda constitucional que ocorreu na reforma da administração pública, que inseriram o princípio da eficiência. Eles acharam importante. Não adianta ser moral, publicidade, legalidade, impessoalidade, mas também a máquina tem que trabalhar bem, tem que estar lá azeitada, né? Então tem que ser eficiente. E foi colocado, então, através de uma emenda constitucional, o princípio da eficiência. E sobre isso nós temos aqui duas perguntas, duas questões aqui só para a gente aquecer. Olha aqui uma questão. Está lá para perito papiloscópico da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. O princípio da eficiência não está expresso no texto constitucional, mas é aplicável a toda a atividade da administração pública. Está expresso, sim, desde 98, está lá,
expresso na Constituição, então está errada a afirmativa. Essa aí facinho você acertaria, né? Beleza. E tá lá, outra questão da analista judiciária do TJ. Ao ser promulgada, em 1988, né, a Constituição Federal inovou ao incluir o princípio de eficiência entre os princípios que regem a administração pública. Então, ao ser promulgada, em 1988, que ele falou, a Constituição incluiu o princípio de eficiência em 88. Ao ser promulgada, não. O princípio da eficiência não foi inserido ao ser promulgado em 88, foi inserido através de uma emenda constitucional 10 anos depois, em 1998, por isso está errada a afirmativa. Tranquilo? Muito bem. E aí, o que seria então, gente, esse princípio da eficiência? Poxa vida, você sabe o que é ser eficiente, né? É fazer melhor, fazer bem feitinho, fazer mais rápido, né? Fazer bem feito. Se eu pegar um dito popular, isso você encontra em tudo quanto é proposta agora em épocas de eleição, né? Proposta eleitoral. Eu prometo, se eleito for, fazer com que o governo seja mais eficiente. Fazer o que? O dito popular diz fazer mais, fazer melhor, construir escola, construir isso, aquilo, por menos. Custo-benefício. Fazer melhor por menos. Então, se eu fosse reduzir o princípio de eficiência a uma frase, é isso. O princípio da eficiência é fazer mais por menos, fazer mais e melhor por menos. Tá? Legal, tanto é que até o Celso Antônio, se você pegar o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, é engraçado, ele fica até bravo quando ele vai falar desse princípio. Pô, é muito subjetivo falar desse princípio. O que é ser eficiente, né? Então ele fica até meio bravo quando fala desse princípio da eficiência, né? Mas tá lá. Olha o que diz a nossa amiga de Pietro, a Maria Silvia de Pietro, né? Ela fala o seguinte, olha, o princípio da eficiência, né? Ela pode ser descrita a partir de dois componentes. Então, quem que deve ser eficiente, gente? Olha lá que ela fala. Relativamente à forma de atuação, o agente público. Então, o agente público, você quando passar, tem que ser eficiente, fazer tudo direitinho, fazer rápido, fazer melhor. Olha que beleza, né? Então, relativo à forma de atuação do agente público, espera-se o melhor desempenho possível de suas atribuições a fim de obter os melhores resultados. Beleza, mas não adianta o coitado do agente público trabalhar se a máquina, a administração pública não estiver trabalhando de acordo. Então, a administração pública tem que ser eficiente também. Então, ela fala também, de Pietro, quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública, exige-se que este seja o mais racional possível no intuito de alcançar melhores resultados na prestação dos serviços públicos. Então, existe uma administração pública mais racional possível, mais organizada, até mesmo para possibilitar a melhor eficiência do agente público. Não adianta eu trabalho aqui em Florianópolis, eu chego na Receita, tudo desorganizado, não tem computador funcionando, né? Não tem, o banheiro está interditado, né? Não tem ar-condicionado, não consigo trabalhar direito, que aqui faz um calor danado no verão, né? E aí? Então a administração tem que proporcionar melhores condições, tem que ser organizada, tem que racionalizar os processos de trabalho, né? Então, tudo isso é importante para que você tenha os melhores resultados, fazer mais, melhor por menos, né? Muito bem. E aí, temos aqui uma questão que diz: o princípio da eficiência refere-se tanto à atuação do agente público, beleza? Quanto à organização da administração pública. Legal, né? Certo, certinho. Outra questão, essa questão aqui é a questão de juiz de direito, apesar de ser CESP, é de múltipla escolha. Então ele vai colocar aqui
duas afirmativas e você vai ter que saber qual que é o princípio que corresponde a essas afirmativas, né? Então, a administração pública não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, nem os seus atos devem ser imputados aos funcionários que os praticam, mas aos órgãos da administração pública. Vem cá, eu não posso prejudicar nem beneficiar as pessoas, eu tenho que ser impessoal. Quem pratica os atos são imputados a quem? Ao órgão da administração pública. Por quê? Porque o agente ele vai praticar aqueles atos, depois você aprender isso em atos administrativos de forma impessoal. É a administração pública que está praticando aqueles atos. Então, qual será o princípio que está falando? Supremacia do interesse público sobre o individual? Poderia. Legalidade? Tratar todo mundo igual? Também. Mas eu acho que é impessoalidade. Moralidade? Pode ser, mas eu acho que é impessoalidade, né, pessoal? Tratar todo mundo igual, né? Não posso prejudicar um só porque eu sou inimigo dele, ou tratar bem melhor o outro só porque sou amigo. Não, todos são tratados igualmente na administração pública. Tanto é que a CAD coloca lá o princípio da impessoalidade, né? Então vamos ver entre a CAD qual que é a verdadeira ali. 2. A administração deve agir de forma célere e rápida, né? Com o melhor desempenho possível de suas atribuições, visando obter os melhores resultados. Fazer mais e melhor por menos. O que é que está falando? Princípio da eficiência. Aí, beleza. O que deu? Letra D. D de dojo. Olha só que beleza. Marcou D de dojo. E a última questão aqui, Fundação Carlos Chagas do TRT. Diz ali, os princípios balizadores das atividades da administração pública ganharam importância e destaque nas diversas esferas de atuação, tal como o princípio da eficiência, então vamos ver qual das alternativas vai falar do princípio da eficiência. Item A. Permite que um ente federado execute competência constitucional de outro ente federado quando este se omitir e essa omissão estiver causando prejuízos aos destinatários da atuação. Não, isso diz respeito ao princípio da eficiência, né? B. Autoriza que a administração pública interprete o ordenamento jurídico de forma a não cumprir disposição legal, ou seja, a administração pode não cumprir lei mais nenhuma. Olha que beleza, né? Tá errado, né, pessoal? Tá errado. Não cumprir disposição legal expressa, sempre que fica demonstrado que essa não é a melhor solução para o caso concreto. Não é o princípio da eficiência. C. Deve estar presente na atuação da administração pública para atingimento dos melhores resultados, cuidando para que seja com os menores custos, ali, fazer mais e melhor por menos, né? Os menores custos, mas sem descuidar do princípio da legalidade, que não pode ser descumprido. É isso mesmo, né? Marcou aí? Marca aí C de coelhinho, beleza? Coelhinho, se eu fosse como tu, né? D. Substituiu o princípio da supremacia do interesse público. Não substituiu nada, né? Então, o certo é C, a D está errado. Substitui o princípio da supremacia do interesse público, que é um dos alicerces da construção jurídica do direito administrativo. Está errado, né? E aí fala, não possui aplicação prática, mas apenas interpretativa, tendo em vista que a administração pública está primeiramente adstrita ao princípio da supremacia do interesse público e depois ao princípio da legalidade. Está falando isso aí que tem hierarquia, está tudo errado aí também, então marca aí. Cheio de coração, meu coração. Estamos terminando a aula do Tanaka. E olha aqui então, continue conosco, tá? Se você gostou, dê um joinha. Na próxima aula vamos falar então dos princípios implícitos, beleza? Aí vamos falar com calma, com cautela, com cuidado, que são princípios que caem na sua prova também, beleza? Então dê um joinha para nós aí, dê uma força aí, mano, né? Assista às aulas dos outros professores também, você que está estudando para concurso público, né? Tem as aulas de português, eu falo, ó, português é a matéria mais importante para quem quer se dar bem em prova e concurso. Então, capricha aí nas aulas de português aí, tá? Então,
nos siga aí, inscrevam-se e convide seus amigos a se inscreverem no nosso canal, porque a editora Atualizar, ela consegue disponibilizar todo esse espaço, pagar aluguel, pagar conta de água, luz. Aqui é um estúdio, se você não sabe disso, né? Porque graças às aulas que você assiste, graças aos amigos que você convida a assistir, a gente aumenta o volume de aulas, né, que são exibidas, o volume de joinha que você dá, beleza? Então a gente precisa muito da força de vocês também, para a gente continuar com esse trabalho bonito que vocês estão vendo. Beleza? Então continue estudando firme e forte e até a próxima aula. Até mais, um abraço, até mais, tchau, tchau.